Olá, no ar o programa Arquitetura e Design e hoje com uma entrevista especial. Recebo aqui no estúdio o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Jefferson Dantas Navolar. Seja bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a você e aos alunos. Obrigada, Jefferson. Para a gente começar a nossa conversa, você está aqui por um motivo especial. Vai acontecer um debate entre os candidatos à Prefeitura de Cascavel com um tema especificado, né? Exatamente. Nós queremos levar os candidatos, temos feito isso em várias cidades, já fizemos em Curitiba, já fizemos em Londrina e talvez ainda façamos em Maringá, um pouco da pauta do arquiteto urbanista. Nós somos treinados a planejar, nós ficamos todo o tempo que ficamos na academia, seja na graduação, seja na pós-graduação, planejando. E o planejamento é fundamental para que as cidades possam ser minimamente gestadas com qualidade e com racionalidade de espaços e de custos e até com responsabilidade social. Com certeza. Cidadania tem muito a ver com qualidade dos espaços, né? Se nós pensarmos que as pessoas com menos capacidade financeira estão nos piores lugares da cidade, o que vem antes, né? Quer dizer, é uma consequência. Então, os espaços têm que ser pensados para todas as classes sociais. E é um pouco disso que a gente espera passar e até depois poder reivindicar aí ao dos candidatos. Certo, né? Uma oportunidade única, então, para a gente conhecer do nosso futuro prefeito, de que forma que ele vai trabalhar com o urbanismo da cidade. Exatamente. E conta pra gente, então, um pouquinho da história do Conselho de Arquitetura. Como que surgiu? O porquê que surgiu o CAU Paraná? Então, a organização do Estado brasileiro e inclusive com as profissões regulamentadas, ela é datada no Brasil e aconteceu fortemente na década de 30, com o Estado Novo. E naquele momento, por uma questão principalmente de quantidade, o conselho que ficou responsável pela fiscalização e pela organização da formação da área tecnológica foi um conselho multiprofissional, o chamado Sistema Confea-CREA, que nasceu na década de 30, eu repito, com 3 profissões. Uma engenharia, uma arquitetura e uma agronomia. Quer dizer, numa sala menor como essa se reuniam as 3 profissões mais importantes da área tecnológica. Com o passar dos anos, as engenharias optaram, eu acho que até inevitavelmente, por uma especialização. O desenvolvimento tecnológico levou a engenharia a ser as engenharias. Então, se tem engenharia civil, engenharia mecânica, eletrônica, eletrotécnica, os números são estrondosos, algo como 240... De um, né? Saiu vários. Exatamente, algo como 240 títulos profissionais dentro de um conselho. A arquitetura, tradicionalmente, e não poderia ser diferente, forma generalistas. Nós somos generalistas como formação, né? Entendemos de meio ambiente, entendemos de clima, entendemos de solo, entendemos de pessoas, entendemos de espaços construídos, espaços não construídos. E isso foi colocando, então, foi deixando a pauta da arquitetura e do urbanismo, esse volume cada vez maior de profissões dentro do sistema, foi deixando a nossa pauta da arquitetura e do urbanismo, e eu acredito até a do agrônomo, um pouco de lado. Os conselhos profissionais são conselhos democráticos, existem representantes eleitos, plenárias, que decidem e votam suas prioridades. Então, tu imagina, 240 engenharias e uma arquitetura, nós cansamos de perder. Não houve a possibilidade de nós termos uma pauta mais presente no Conselho. Fomos ao Congresso Nacional, né? É uma lei federal que tramitou muitos anos, que tivemos que convencer a sociedade, tivemos que convencer o Legislativo que estávamos prejudicando a sociedade. E não era que havia uma necessidade. Exatamente, que não era um movimento apenas corporativo. Sim. A cidade perde quando você não tem a pauta da arquitetura e do urbanismo forte, né? Coincidiu também com o aniversário de Brasília, né? Quer dizer, foram 50 anos
da única cidade moderna que é patrimônio da humanidade. Então, eu acho que quando se focou nos 50 anos de Brasília, as pessoas começaram a dar mais ouvido, dar mais voz, dar mais visão à nossa reivindicação. Importante dizer que pouquíssimos países do mundo a arquitetura convive em conselhos multiprofissionais. Muito pelo contrário, a arquitetura, por ser generalista, ela forma as outras profissões. Na maioria dos países, eu repito, a arquitetura é plena e as engenharias são especialidades, né? Nessa ordem. Se nós atravessarmos a fronteira aqui, os países como Argentina, Uruguai, nenhum edifício foi projetado por um engenheiro civil. Todos, 100%, foram projetados por arquitetos, que têm uma formação plena. Então, nós tivemos aqui que colocar a questão desta historicidade também no contexto da nossa reivindicação. Por que nas colônias portuguesas essa dificuldade é maior? Por que nas colônias portuguesas se privilegiou menos a gestão do território e mais as navegações, que era o que se preocupava fundamentalmente Portugal com as suas colônias? Então, a gente vem com essa pauta forte, mas com uma dificuldade extra. Nós temos que cada vez mais convencer a sociedade da importância do planejamento como uma atividade profissional. E aí vem o debate como consequência disso. Nós estamos organizando o Conselho. O Conselho começa a funcionar em 2011. Estamos com uma segunda gestão, ainda saindo do primeiro momento de construção, né, da estruturação do Conselho, mas já estamos fazendo política. Não podemos deixar essas oportunidades passarem. Eleição para prefeito, arquitetura e urbanismo como política é o que temos como pauta esse ano. É um órgão defensor. Da sociedade. Da sociedade. Né? A qualidade dos espaços gera cidadania, gera pessoas com mais saúde, né? Até com mais perspectiva de vida. E a fiscalização também. Também é a responsabilidade do Conselho. Uhum. Né? Nós temos 6 escritórios funcionando, espalhados aí no território paranaense. É o nosso limite. Nós optamos por ser um conselho barato, um conselho que não veio onerar a sociedade, né? Foi um debate longo esse de que tamanho teríamos, né? Então, optamos pelo planejamento optamos pela qualidade do que pela quantidade. O esforço é maior, mas nos leva a fazer com mais requinte, nos leva a fazer o que a gente sabe fazer, planejar, né? Certo. E de que forma são aplicadas essas funções dentro do CAU? De que forma que as pessoas podem estar acessando para estar entendendo se precisam de algum serviço, como que o CAU atende? Não somente os arquitetos, mas quem tem interesse. Veja, depois de conviver 70 anos dentro de um sistema multiprofissional, a gente sabe o que poderia deixar de lado e o que devia incentivar. Então, ser um conselho simples, ser um conselho moderno, ser um conselho que tem como parceria a tecnologia da informática foi a opção. Né? Então, hoje nós nascemos com todos os profissionais, com seus registros atualizados, foi feito um grande inventário, com acesso universal. A nossa carteirinha profissional é chipada. Se eu estiver morando em Paris, se eu quiser fazer um acesso ao sistema, eu tenho a minha senha, eu posso fazer a aprovação de um projeto, eu posso fazer a quitação de uma unidade ou tirar uma certidão. Então, a gente espera que isso se reflita também para a sociedade, né? Essa eficiência de gestão, essa eliminação da burocracia é uma regra que a gente trouxe também para dentro do Conselho. Hoje, a maioria das prefeituras ainda não tem esse sistema muito desenvolvido, né? Quer dizer, aprovação de projeto, ainda usa o papel, ainda é burocrático, ainda tem gestões, 2 ou 3 aprovações, um imenso de um prazo para você poder ter um alvará de funcionamento. Não, isso é século XIX ou século XX. Então, nós temos que fazer migrar para as administrações públicas, as que são mais afetas à profissão, essa perspectiva de usar a tecnologia. Então, ela está à disposição.
Talvez o CAL seja o único órgão público, vou dizer único para puxar a brasa para a sardinha, que tem o sistema de georreferenciamento do Brasil inteiro à disposição. Olha só. Todas as cidades são georreferenciadas, todas as ruas, todos os endereços. Então, quando o profissional entra no sistema e faz um registro, ele coloca as coordenadas desse trabalho que ele está realizando e isso vem para nós como georreferenciado. Se nós colocarmos isso à disposição das prefeituras, as prefeituras começarem a fazer georreferenciamento nos seus processos de emissão de documento, isso passa a ser uma ferramenta fabulosa de fiscalização sem deslocamento. Você pode fazer num gabinete, o que a gente chama de uma matrix, né, de uma matriz de tecnologia que o filme Matrix representou sob aspecto mais policial do que outra coisa. Mas é possível fazer gestão com padrão Matrix. Né? As cidades inteligentes, as smart cities, que é o apelido que demos a essa tecnologia, ela transforma as cidades, a fiscalização e gestão de cidades muito mais eficiente. Posso dar um exemplo. Claro. Com esses grandes eventos, Copa do Mundo e agora Olimpíada, eu estive visitando a cidade do Rio de Janeiro, tem uma das melhores centrais de monitoramento do mundo. Uhum. E eu te dou dois exemplos que me foi apresentado no sentido de me sensibilizar quanto à capacidade da tecnologia. Todas as cadeirantes do município do Rio de Janeiro são georreferenciados. Seja na bolsa da senhora cadeirante, seja na cadeira, tem um chip. E ele provou para mim. Ele acessou o lei cadeirante e disse, olha, a dona Maricota está saindo de casa. Aí ele acessou o cadastro e tem o telefone dela e tem o telefone do vizinho dela. E ele ligou para o vizinho, olha, aqui é da central de monitoramento. A senhora sabe que a senhora é subresponsável pela dona Maricota? Sim, eu sei. A senhora sabe que ela está saindo de casa? Não, eu não sei. Então a senhora pode dar uma olhada. Não estou brincando. Isso é uma realidade. Eu dou um segundo exemplo. As áreas de alagamento da cidade do Rio de Janeiro são cadastradas. Uma previsão de chuva intensa, há regiões de alagamento, o sistema de semáforos é alterado para que se não circule naquela área, porque daqui 10 minutos vai estar alagado. Isso é possível, é um sistema de controle de informação. Claro que a minha pergunta foi no sentido de, se você sabe que vai alagar, por que não resolveram o problema de alagamento ainda? Porque é mais fácil fazer o controle do que mexer numa infraestrutura pesadíssima, subsolo, etc. Isto é a cara do CAL. Né? Isso é a cara dos arquitetos. Nós nos damos muito bem com esse tipo de coisa. Estamos aí para fazer essa... Isso é um exemplo, posso dar outros exemplos, a questão, por exemplo, da habitação de interesse social. Hoje a arquitetura no Brasil é para quem pode comprar, para quem pode pagar por ela. E não é uma realidade que o mundo exerça. O mundo exerce a arquitetura em todas as faixas sociais. E como é que faz chegar a arquitetura de qualidade à população de baixa renda? Tem que ter arquitetura pública. E é possível, existe lei para isso. Você tem hoje promotorias municipais de gestão de direito pago pelo município. Você tem um médico, gestão de direito de saúde pago pelo município. Por que não pode ter o arquiteto? Não pode ter, verdade. E o mundo inteiro faz isso. As prefeituras têm seus arquitetos que fazem monitoramento de bairro, de quadra, de pequenas cidades. Tem o controle da gestão do território não na mão do prefeito, mas na mão de um arquiteto que reporta ao prefeito as necessidades de melhoria dos espaços públicos. Isso não é utopia, isso é realidade aqui pertinho. Em outros países aí com PIBs igual ao nosso, não é também questão de dinheiro, é questão de privilegiar esta profissão, que nós temos aí a honra de estar ajudando a construir. Não só que tem todo o controle de fiscalização em cima também desses arquitetos e realmente a prefeitura cede se tem ou não. Temos ainda alguns sobramentos com as outras profissões, por ter convivido tanto tempo,
Mas mesmo assim, eu vejo que já em pouco tempo a gente conseguiu bastante coisa. Aqui no Paraná, nós estamos construindo o Conselho sobre 3 pilares fundamentais. Sim. Se você me permite detalhar Claro, isso. fica à vontade. A formação. Uhum. Quantos cursos de arquitetura, aonde estão, quantos alunos têm, quantos mestres, quantos doutores, qual a infraestrutura que tem disponível, qual o número de candidatos por vaga. São informações que não tínhamos. Instituímos um questionário, instituímos um fórum de coordenadores de curso. A FAG tem lá seu representante, a professora Solange está sempre presente nessas reuniões, onde nós então entendemos como está sendo feita a formação da próxima geração de arquitetos. E passamos a influenciar nisso. Temos um código de ética, temos uma legislação que nos dá atribuições, isso tem que migrar para dentro da academia. O segundo pilar importante que nós temos trabalhado é a questão do mercado. Como é que o arquiteto é representado ou se representa no mercado? Que aí entra a questão da ética. Também, mas a da valorização profissional, mas a dos espaços públicos. Uhum. E licitações públicas onde o arquiteto é preterido para outras profissões, não é? Cursos de especialização, onde as pessoas saem de um curso de especialização achando que tem atribuição. Lançamentos do mercado, onde o arquiteto é chamado apenas para fazer a venda do produto e não o desenvolvimento do produto. Isso nos interessa fortemente. Então, nós chamamos de os agentes de câmara técnica, que são os arquitetos que estão no mercado. E, por último, não menos importante, já citei aqui, a arquitetura pública. Então, nós estamos cadastrando os arquitetos que são funcionários públicos, perguntando como é que é a relação deles com a prefeitura, se ele está empoderado, se o salário dele está dentro de uma tabela, quem é que faz a aprovação de projeto, quem é que faz a aprovação de obra, quem é que faz parcelamento de solo, se tem patrimônio histórico, se tem área de risco ambiental. Então, hoje nós temos informações e vamos instituir, então, um fórum de arquitetura pública. Então, se você tem formação, o exercício e o controle, que o Estado faz o controle, eu vejo que nós podemos fazer essa informação chegar com mais qualidade para toda a sociedade, que é o que nos importa. Só né? de você falando assim já passa uma segurança. Demora, mas é o caminho, acho que nós estamos no caminho certo. Está no caminho certo. Muito legal conhecer o conselho, o trabalho eu não conhecia bem assim a fundo. E é um trabalho muito bacana mesmo. Vai ficar melhor ainda. Legal. Jefferson, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Boa estadia para você, Muito Cascavel. Obrigado. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Obrigada, Jefferson. Obrigado. E obrigada a você pela companhia. A gente se vê semana que vem com um novo convidado e um novo tema. Tchau.